ter aceitado o meu convite e falar sobre esse assunto, que bom. Na verdade, Que isso, é uma honra. a gente nem se conhece assim tão bem, né? Só de vista, assim, dos corredores hospitalares no passado, né? Sim. Mas, pessoal, boa noite. Que sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. É um assunto bem legal. Tomara que vocês consigam participar. O doutor Guilherme Mazini, ele é super expert nisso, ele trabalha, né, Guilherme? Até gostaria que você se Não, não, não. apresentasse, trabalha tanto com a cirurgia bariátrica, estava me comentando, na parte clínica, quanto com pesquisa e com pesquisa experimental também em animais, né? Então tem bastante informação, bastante experiência para nos passar. Te apresenta aí para nós, Guilherme, por favor. Bom, não, então, Raquel, eu fiz cirurgia, eu fiz faculdade na URGS aqui em Porto Alegre, fiz residência em cirurgia geral no clínicas e cirurgia digestiva. E depois disso eu fiz um doutorado aqui na URGS, na parte de cirurgia, ainda não voltado para cirurgia bariátrica. Depois disso eu decidi me dedicar à cirurgia bariátrica, daí eu fui para os Estados Unidos, fiz um pós-doc lá. E lá onde eu comecei a fazer pesquisa nessa área, com cirurgia bariátrica, os efeitos da cirurgia no fígado, na esteatose hepática. E, e desde então eu fiquei como professor afiliado na universidade. Lá eu sigo trabalhando com pesquisa com eles, mesmo daqui. E aí, então essa é a área, hoje em dia, é a área que eu me dedico 100%, assim. Não Legal. só Na da verdade, até pesquisa no quem parte me clínica. mandou, quem chamou a atenção para isso foi um colega meu de residência, que é teu colega aí do IAD, né, o Dr. Sim, Richa, que me mandou, inclusive, o artigo, que você é o primeiro autor, e pelo que eu entendi, na verdade, é uma posição da Sociedade Americana, né, de Cirurgia Metabólica e Bariátrica sobre a influência da bariátrica na esteatose. Então, isso chamou a atenção, aí eu entrei em contato contigo para a gente fazer essa live, né, bem legal. Isso faz parte dessa tua parceria aí com os Estados Unidos, né? Na Universidade da Virgínia, né? que eu acabei participando, tem uns comitês dentro da sociedade americana que eles fazem esses position statements, assim. Daí surgiu a necessidade de escrever esse position statement e eu junto com outro grupo de cirurgiões lá, nós que escrevemos. Eu fiquei como primeiro autor porque eu acabei tocando mais, né, desenvolvi mais a parte do levantamento dos dados sobre o efeito da cirurgia mesmo, nas biópsias e tal. E aí fiquei como primeiro autor. É uma honra porque é uma coisa muito importante, assim, né? Então foi bem interessante, assim. E tem tudo, esse artigo Legal. agora tem tudo para ser bem, bem badalado, assim, porque é um assunto É muito, tudo que a gente é um assunto, precisava, na verdade, né? Assim, uma posição numa sim, sociedade de peso sobre isso, porque tem muita dúvida ainda nessa área, é isso que a gente vai comentar. Bom, pessoal, assim, então, na verdade, só situando vocês, quem já me acompanha aqui no meu perfil ou no meu canal do YouTube, eu falo bastante sobre esteatose, só lembrando, então, que esteatose é aqui que a gente vai falar de cirurgia bariátrica, aquela gordura no fígado que está associado ao acúmulo de peso, que a gente está chamando hoje de esteatose associada ao metabolismo, então aquelas pessoas que são obesas, pessoas que são diabéticas, que têm hipertensão e têm esteatose. Não vamos falar assim em relação à esteatose de outras causas e a esteatose medicamentosa ou esteatose associada ao uso de bebida alcoólica, tá? Então a esteatose, só para vocês lembrarem que hoje em dia é um problema de saúde pública. A gente sabe que tem até um quarto da população mundial tem obesidade e esteatose, e praticamente todos os pacientes com diabetes têm esteatose, né? Então a esteatose passou, a gente sempre diz, passou de uma só aquela gordurinha no fígado, que a gente não precisa se preocupar, que não dá nada, que hoje é uma das principais causas de cirrose, transplante hepático e carcinoma hepatocelular, câncer de fígado no mundo. Por isso a importância de se falar sobre o tema e sobre tratamento. E o pior, e que angustia bastante, é que o tratamento é baseado hoje na mudança de estilo de vida, que é perda de peso, atividade física, controle da dieta. E a gente sabe que tudo que envolve medidas comportamentais é difícil para o ser humano, independente qual esfera seja. Então, é difícil os pacientes que têm muito acúmulo de gordura corporal a gente conseguir ver
manter essa alteração no estilo de vida, a manutenção de peso a médio e longo prazo, e aí muito a gente fala da cirurgia bariátrica. Então, eu pensei em primeiro a gente começar a falar um pouco sobre aonde que entra a cirurgia bariátrica no tratamento da obesidade e talvez a esteatose, né, agora. E só lembrando que esteatose, a gente usa medicamentos para ajudar no tratamento da esteatose, mas não tem nenhum medicamento aprovado para a gente tratar a doença hepática gordurosa, baseada realmente nessa mudança de estilo de vida. Então, nos fala, assim, qual que é o papel da cirurgia bariátrica, assim, primeiro na obesidade, aonde que ela entra, enfim. Bom, né? Porque, por incrível que pareça, a gente tem. Todo mundo já ouviu falar em cirurgia bariátrica, mas não tem um conhecimento muito superficial, assim, as pessoas não entendem. A cirurgia bariátrica é a esteatose, né? O acúmulo de gordura no fígado começa desde que se começa a acumular gordura no corpo. A cirurgia bariátrica, a gente está falando de pessoas que têm o que a gente chama de obesidade grave, ou seja, é um índice de gordura acima. Então, hoje, nós não estamos falando sobre todos os pacientes com esteatose, sim os pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, que são os que têm obesidade grave, antigamente falava obesidade mórbida, que a gente basicamente calcula pelo índice de massa corporal, né? Quando o paciente, o índice que a gente calcula com o peso e a altura, quando for acima de 30, a gente considera obeso, e acima de 35, a gente considera obeso grave, tá? Então, os pacientes que têm indicação de cirurgia são esses. Está falando de um nível, dá quase para dizer que uma doença separada assim, do resto, a obesidade grave em si. Nesse nível de obesidade, quase todos os pacientes têm esteatose. Né? Tem as séries ali, tem entre 80% e 90% dos pacientes têm esteatose. E em torno dos 30% vão ter esteatohepatite, que é já a esteatose começando esse dano do fígado, causando inflamação que pode levar a fibrose, cirrose, a carcinoma. Então, é uma doença, um acometimento muito significativo, né? E, além disso, o próprio acúmulo de gordura no fígado está associado às outras, ao desenvolvimento da diabetes, né? Da diabetes tipo 2, está associado, está muito presente nesses pacientes com obesidade grave. Uma coisa alimenta a outra. Então, é muito difícil de falar de pacientes candidatos à cirurgia bariátrica sem falar sobre, sem ter noção do problema do fígado na esteatopatite. E como tu disseste, ainda mais nesses pacientes com obesidade grave, o tratamento, sendo só mudança de estilo de vida, se é difícil para qualquer um, para esses pacientes é quase impossível, né? Só 2% deles conseguem fazer isso. E daí aí que entra a importância da cirurgia para esses pacientes. Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, só para situar as pessoas, a gente está falando basicamente hoje em dia de duas cirurgias que se faz mais, que são o bypass gástrico, em que a gente faz uma redução bem importante do estômago, ele fica com uma bolsa gástrica pequena e faz um desvio no intestino. Esse desvio é em forma de Y, por isso que fala bypass gástrico em Y. Ou então o sleeve, a gastrectomia em manga, gastrectomia vertical, em que a gente retira quase toda uma parte grande do estômago, o estômago fica um tubo fino e comprido. Então, essas são as duas técnicas que a gente usa basicamente para cirurgia bariátrica hoje em dia. Então, é disso que a gente está falando, dessas duas cirurgias numa população que tem um índice de massa corporal acima de 35, pelo menos. Ok. Então, assim, na verdade, até tu está falando desses dois procedimentos cirúrgicos, que é uma coisa que a gente conversa bastante nessa área da hepatologia, né? Então, só reforçando o que você falou, então só 30% dos pacientes com esteatose têm a chamada esteatohepatite, ou inflamação desencadeada pela gordura. Isso tem basicamente fatores genéticos muito fortes envolvidos, né? E nesses pacientes que têm esteatohepatite, muitos deles, então, leva o que eu falo da cicatriz hepática, que é a fibrose, e a fibrose, grosseiramente, a gente divide em 4 estágios. Estágio 4 a gente chama de cirrose, do ponto de vista histológico, ou do ponto de vista clínico. Hoje a gente está tentando mudar a terminologia para doença hepática crônica avançada. E aí o grande problema é que as pessoas, muitas vezes já chegam pessoas, a gente tem visto no consultório cada vez mais, pessoas com menos de 40 anos de idade, obesos a vida toda, desde a infância, e já chegam com essa doença hepática crônica avançada. E muitas vezes eles chegam já no estágio terminal, descompensados, e outras vezes eles chegam e a gente acaba fazendo um diagnóstico através de marcadores não invasivos, incluindo a elastografia hepática,
E nesses pacientes, muitas vezes, eles já têm o que a gente chama de hipertensão portal clinicamente significativa, que então já tem um fígado bem endurecido, aquilo que eu falo aqui já no meu perfil, o fígado endurecido, aumenta a pressão do sistema porta, que o sistema porta, que é dessas veias que irrigam o fígado, da dilatação da veia porta, da varizes de esôfago, baixa as plaquetas, já é uma coisa mais complicada. Então, é difícil, como você falou, assim, paciente ainda com uma doença hepática avançada, a gente não tem tempo, né? Não tem tempo para esperar a mudança de estilo de vida, eu tenho que fazer mudança. E aí? E Exato. muitos protocolos excluem pacientes cirróticos pacientes com uma doença hepática crônica avançada da cirurgia bariátrica, e isso tem mudado, né? Porque a gente não consegue tratar esses pacientes. E o pior, se eles chegam uma insuficiência hepática, ninguém quer transplantar, porque eles têm muitas complicações no transplante. O paciente difícil é um paciente que vai aumentar mais de peso ainda no pós-operatório. Então, como é que você vê assim, o papel da bariátrica já nesse paciente com uma doença hepática mais avançada? Sim. Assim, se a gente pudesse escolher um paciente para tratar, se a gente conseguisse, e a gente vai chegar se tudo der certo, se a gente tivesse uma maneira, porque só para as pessoas entenderem, esses 30% que tem NASH, que são os que vão evoluir, que tem uma chance de já desenvolver fibrose, esses a gente não consegue saber sem fazer uma biópsia do fígado. Então, de todo paciente que chega, né, para nós com esteatose hepática, é muito difícil a gente saber qual que tem o NASH, que seria aquele que a gente teria que investir mais pesado antes dele desenvolver todo esse avançar na doença hepática. A gente não tem isso. A gente sabe quais são os pacientes que têm mais risco, são os pacientes que têm diabetes, pacientes mais velhos, né, quanto maior a idade, mais chance, o paciente do sexo masculino. Mas se a gente pudesse, né, o ideal seria tentar intervir antes. Tem alguns estudos mostrando que, assim, se a gente conseguisse fazer os pacientes perderem peso, 10% do peso, a gente consegue ter um grau de melhora de resolução do NASH. Da NASH que a gente chama que é resolve a esteatopatia. inflamação, né? Resolve. Resolve. 10% do peso corporal, uma coisa muito louca, né? Porque às vezes a pessoa quer, independente do peso inicial, né? Então isso aí é uma coisa bem independente do peso mesmo. inicial. Só que impressionantemente, mesmo 10% do peso é muito difícil de conseguir e manter, né? A gente está falando de um paciente com obesidade grave. Assim. Além disso, esses dados também são alguns estudos que não é tão fácil de reproduzir isso aí. A cirurgia bariátrica, a gente está falando em uma perda de peso de 35% do peso corporal. Então, a gente está falando de tirar o paciente do nível de obesidade grave. A gente está falando de melhorar, não só tirar a gordura, e sim, tirando gordura corporal, tira a gordura do fígado, diminui essa inflamação em si, mas também melhorar todo o ambiente metabólico. Tem efeitos da cirurgia que são além do efeito da perda de peso, em que, né, diminui, então, melhora ou antes tem remissão a diabetes, a resistência à insulina, são fatores metabólicos que também favorecem a melhora e o alívio dessa inflamação no fígado. O próprio obeso tem uma inflamação crônica, assim, e a cirurgia bariátrica diminui tudo isso. Então, a gente tem vantagens não só da perda de peso em si, da perda de gordura. O que a gente, a estimativa, o que a gente pode ter assim, de estimativa do efeito da cirurgia nesses pacientes? Nos pacientes com NASH, o que eu levantei nesse estudo, eu peguei todos os estudos que eu tinha, que tinham disponíveis com biópsias, pacientes com biópsia de fígado antes e após a cirurgia. Pareado, né? Tem que ser do mesmo paciente para a gente poder ver. E não é fácil, e avaliado com os critérios mais modernos, para a gente poder avaliar direitinho todos os mesmos parâmetros, os scores que a gente usa, tudo. Nesse levantamento, e fechou com um dado também de um outro trabalho que eu já tinha feito, o bypass gástrico leva a uma resolução do NASH em torno de um ano depois da cirurgia de 90%, 90%, 92%, 93%. Ou seja, é um resultado muito bom. É fora de qualquer outra coisa que a gente possa imaginar com dieta e não tem nenhuma droga ainda que chegue, que se conseguiu estudar que chegue num efeito assim. Então, o efeito é dramático. Qual é o problema? O sleeve não tem dados menos precisos, assim, talvez seja um pouco menos,
mas a gente não tem, ali no nosso estudo deu 80%, mas tem um estudo que tem uma amostra muito grande, é meio viciado. Mas então a gente trabalha em torno de 80 a 90% de resolução com a cirurgia bariátrica. O problema é que nós estamos falando de uma cirurgia que muda toda a vida da pessoa, né? Tanto que é um protocolo extenso. E a criatura tem que realmente se estar a fim de fazer essa mudança completa. Quando ela fizer, ela vai ter todo esse benefício. Tem trabalhos mostrando já nível populacional, daí não é com biópsia, mas em nível populacional, assim, com grandes séries de pacientes que eles têm lá nos Estados Unidos, mostrando que, o, que o fazer cirurgia bariátrica em pacientes com esteatose diminui a progressão desses pacientes para NASH, para cirrose, para transplante e para câncer, para hepatocarcinoma. E então, isso com dados, não são dados, né, de acompanhamento de estudo de coorte, são dados assim, populacionais, aqueles big Epidemiológicos. data. E Uhum. isso, então, diminui os efeitos adversos hepáticos, diminui a progressão para transplante, diminui a progressão para cirrose. Então, a gente está falando de um tratamento que tem um efeito gigantesco na doença hepática gordurosa. Não é para todo mundo, é para os pacientes que têm obesidade grave, mas o efeito dela é gigantesco. Então, para mim, a partir do momento que o paciente tem obesidade em IMC acima de 35 e ele tem esteatose, é quase que obrigatório, pelo menos, conversar com ele sobre a possibilidade de cirurgia, né? Porque a progressão da doença acontece ao longo dos anos, então a gente tem tempo, inclusive, de preparar o paciente, se preparar até o espírito dele para, bom, eu acho que eu vou ter que encarar essa cirurgia. Mas ele tem que saber, porque se a gente está diminuindo a chance dele desenvolver cirrose, poxa, né? Não tem outra coisa que diminua essa chance além da cirurgia até agora. E só para deixar o pessoal bem situado, então o bypass ele faz uma perda de peso maior que o sleeve, né? Sim, é um pouco maior. Os dois têm um efeito muito intenso assim de perda de peso, viu? Comparando os dois, o bypass tem alguns ensaios clínicos que dizem que eles são equivalentes, mas a gente tem contestado isso e tem trabalhos mostrando que não é bem assim. Mas então, assim, o fato do bypass perder mais não significa que o sleeve não é uma cirurgia boa, entendeu? Tem pacientes que podem fazer o sleeve e vai ser um bom tratamento, sem dúvida. Tem um paciente, porque geralmente o que a gente vê é que o paciente, por exemplo, esse paciente com doença hepática crônica avançada, um paciente com cirrose, digamos, sem hipertensão portal clinicamente significativa, a preferência é pelo sleeve. Mas é por causa É, dessa. Por que exatamente essa preferência? Porque diminui menos rápido o peso não. O ou que não? a gente pensa, tá? Eu até vou dizer, o ano passado eu operei um guri com 32 anos, diabético, com cirrose na biópsia. 6 meses depois, ele nem perdeu tanto peso assim. Ele perdeu menos do que eu gostaria. 6 meses depois, ele tem F3, não tem mais atividade da doença, não tem, sabe? Eu fiquei chocado com a biópsia dele. Mas o que tu faz? O nosso problema é que a gente não, depois que chegou no fase de doença hepática avançada, a gente não, o efeito da cirurgia, assim, reverter a fibrose, reverter a cirrose, são relatos raros, assim. Então a gente tem que considerar que aquele paciente tem cirrose, a gente só vai diminuir o dano dele, entendeu? Vai diminuir a gordura, diminuir a inflamação, tentar retardar a progressão. E eu digo isso porque a gente tem que imaginar que ele pode avançar, ele pode acabar desenvolvendo hipertensão porta, varizes de esôfago, varizes de fundo gástrico. E se a gente tem um bypass gástrico, em que o estômago fica excluso, o fundo gástrico fica excluso, lá não tem acesso endoscópico, ele pode desenvolver varizes lá, entendeu? E aí não tem acesso endoscópico. Então, Uhum, entendi. a preocupação de fazer um sleeve é de manter acesso endoscópico para o estômago para poder fazer uma terapia da Terapia depressão portal, caso endoscópica. seja isso. Esse Entendi. paciente aí, e depois, assim, se o paciente que está muito perto do transplante, a gente pode tentar fazer, o paciente que está caminhando para o transplante, dá para tentar fazer sleeve? Dá, tem protocolos para isso. Mas a gente usa o sleeve para poder manter a continuidade do tubo digestivo e facilitar a absorção dos imunossupressores, por exemplo. Isso também depois do transplante pode ser feito. Então a gente leva em consideração o comportamento da doença e como que as técnicas se adaptam para isso. Por isso que o É ideal, na uma, verdade, é fazer antes de chegar lá, né? pois é. Aí a gente precisa de um. Por isso que é importante até essas lives, a questão da rede social, até
Essa questão da pandemia acelerou muito isso, né? Até para a questão de informação, Sim, não só da população, mas até dos colegas médicos, né? Porque o conhecimento médico avança muito, a gente trabalha nessa área, mas assim, colegas nossos formados na nossa época, então 20 e poucos anos atrás, que não é tanto tempo assim, a gente nunca estudou estetose na faculdade. A estetose não era nada, sim, né? E hoje a gente está com uma doença extremamente grave, então ainda a gente tem muito falta de conhecimento dentro do próprio meio médico. Então, as pessoas não se dão conta que aquele paciente tem estetose, uma gama GT alterada, anos assim, aí chegam para o hepatologista já com cirrose. Então, infelizmente, o que eu vejo no consultório é pessoas chegando com doença hepática crônica avançada cada vez mais, porque eles, apesar de ter essa identificação de esteatose e ter identificação, inclusive, de elevação de enzimas hepáticas, não se dá muita bola. E é muito importante sim. só ressaltar o seguinte, né? Que eu sempre falo isso, mas vale repetir que cirrose, esteatose não dá sintomas. Cirrose, que tem o fígado com função hepática preservada, não dá sintomas. Não dá sintoma. Então, Isso aí. quando tu pega uma pessoa jovem, que nem esse teu paciente de 32 anos, dá um diagnóstico de cirrose, mas como eu tenho 32 anos, como é que eu tenho cirrose e nunca senti nada? Porque não É. dá. Então, muito importante esse acompanhamento médico. Quero te perguntar uma coisa assim, ó. Existe qual ponto que tu considera assim, esse paciente passou do ponto da bariátrica? Para doença hepática? Falando assim na estetose, assim, direto. O paciente tem Sim. estetose e aonde tu acha que passou do ponto, ou tu sempre considera, nem que seja no momento do transplante, por exemplo, se o paciente já tem uma doença muito avançada. Se o paciente tem uma cirrose que não é mais child A, a gente já começa a pesar muito mais risco-benefício, entendeu? Tem que individualizar muito bem o caso. Justamente porque a doença já está muito mais avançada. Até uma cirrose child A a gente pode encarar sabendo que vai ter que ter um manejo junto com o hepatologista. Na verdade, se tu via naquele position statement que eu escrevi, eu desenvolvi ter um fluxograma que a gente fala justamente do rastreamento pré-operatório dos pacientes. A gente tem que tentar identificar os pacientes que têm fibrose avançada, já tem doença. Por quê? Não quer dizer que eles não vão ser operados, mas no momento que eles têm doença hepática avançada, eles, primeiro, toda a avaliação de risco-benefício, técnica cirúrgica vai ter que ser reavaliada e o manejo tem que ser feito em coordenação com o hepatologista. O paciente pode descompensar a função hepática pós-operatório. Então a gente tem que tomar um cuidado. O nosso grande drama está no paciente que está com insuficiência hepática, que vai evoluir para transplante e que muitas vezes ele não pode ser listado por causa da obesidade. Ele tem muito risco para fazer a cirurgia bariátrica, né, no estado que ele está. O transplante também fica arriscado. Tem protocolos que já testaram assim, fazer a cirurgia bariátrica ao mesmo tempo que o transplante, para pelo menos o paciente perder peso no pós-operatório e não desenvolver esteatose, esteatohepatite no fígado transplantado, né, pelo menos isso. Mas daí, nesses casos, tudo, assim, protocolos peri-transplante, depois é tudo muito, são uma série de casos, e o paciente, que já tem cirrose, que não é uma cirrose child A, ele tem que ser muito bem individualizado, caso a caso, entender qual é o papel, né, da obesidade naquele paciente. Mas é isso, fora isso, o paciente, enquanto ele tiver clinicamente bem, ele vai se beneficiar da cirurgia, entendeu? A gente não pode abandonar o paciente. Sim, e aquele paciente, se eu tenho um paciente, digamos, cirrótico, né? Então, doença hepática crônica avançada, com varizes de esôfago, tá? Mas ele é um Child A. Tu acha que também entra no protocolo ou já fica meio assim? Sabe que, assim, esse, te- É a complicado, gente está né? falando da ponta da, Da não é, pontinha, tu né? pode operar, né? Tem alguns serviços publicados, tem série de casos mostrando Entendi. protocolos, por exemplo, faz um tips para poder fazer a cirurgia, para o cara poder emagrecer. Então, a gente Uhum. começa, esses casos eles têm que ser individualizados. A hipertensão E mu- portal não quer dizer que tu não possa operar. A gente vai fazer um sleeve, a gente vai ligar a gente vai desvascularizar, vai desconectar o estômago de toda a circulação ali com o baço. Mas a gente vai, não é só a hipertensão portal que a gente está ali, né? O paciente já tem plaquetopenia, já tem insuficiência hepática, já tem, né, tem uma chance de descompensar a função no pós-operatório. Então,
Dá para comprar uma briga, tem que ser muito individualizado, tem que estar compensado, sabendo que o paciente vai perder função hepática no pós-operatório, vai ter que ser manejado, mas é que também às vezes não oferecer nada é angustiante. Só que nós estamos falando, só para o pessoal entender, nós estamos falando da Da exceção da ponta exceção, né? grave. Uhum. Porque a imensa maioria, fibrose avançada nessas séries de cirurgia bariátricas é um percentual muito pequeno, graças a Deus, né? A gente consegue chegar antes do paciente desenvolver. Mas sim, no teu contexto, como tu tem uma clínica só de pacientes né, tu é patologista, tu vai ter muito mais paciente na tua mão que eles vão ter a doença ali queimando o fígado delas, já estão avançando e tu não tem o que oferecer para eles, né? Isso é muito angustiante. O grande foco, assim, dá para ver, como qualquer coisa na medicina, é a prevenção, né? Claro, o ideal seria a pessoa nem ter ficado obesa, né? Ter lá, desde a Sim, infância, ter mudado hábitos de vida, ter hábitos de vida saudáveis, atividade física regular, enfim. Mas a gente sabe que a população cada vez está mais obesa. E então é importante também não ter medo de indicar bariátrica quando precisa indicar bariátrica. A bariátrica também tem uma nuvem negra ao redor da bariátrica. Muitos pacientes, quando a gente comenta sobre bariátrica, não, eu não quero bariátrica, não preciso bariátrica, porque eu vou morrer com bariátrica. E o que a gente está abrindo o leque um pouco é só para as pessoas se darem conta que a esteatose é uma facetinha assim desse acúmulo de gordura corporal associado a diversas outras comorbidades, outras doenças. Então, assim, na medida que a pessoa perde peso, vai melhorar a hipertensão, vai melhorar o diabetes, vai diminuir o risco cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade das pessoas, vai diminuir o risco de neoplasia, que é a segunda causa de mortalidade nas pessoas. isso, Então, tu entra exato. num contexto muito mais amplo e realmente a gente precisa ficar de olho nisso, né? Claro que a gente não queria operar ninguém, né? De preferência, não queria indicar bariátrica para ninguém, mas ela Sim. entra num papel muito importante, né, nesses pacientes que já são muito obesos, que nem você comentou, que essa obesidade grau 2, grau 3, né, acima de 35. Sim. Tu E sabe que a gente. Não, o que eu ia dizer assim, a gente. Tanto que. E talvez por isso que não se fale tanto em cirurgia bariátrica para tratar a esteatose, a esteatohepatite, vamos dizer assim, porque esses pacientes, eles já têm tantos outros problemas que têm indicação na uhum, cirurgia bariátrica, que o fígado quase fica em segundo plano, coitado do fígado. Mas é, se a gente tem se o paciente não está preocupado com nada mais, ainda assim vale a pena se preocupar com o fígado, sabe? Mas, mas é isso. Tem outros já tem alguns trabalhos recentemente, sim, 2 trabalhos também em nível populacional mostrando diminuição de mortalidade cardiovascular nesses pacientes, tanto nos com diabetes como com síndrome metabólica. E o benefício é gigante assim para tudo. Então, só que o fígado tem que entrar nessa história. Alguém tem que começar a dizer, não, olha, mas vale a pena apostar na cirurgia bariátrica para salvar o fígado, porque esses pacientes estão queimando é o fígado mais deles ao uma longo de coisa, anos, assim. é mais uma Exato. coisa. E cuidar bastante, né? E esses pacientes, assim, a cirurgia bariátrica também não é uma coisa mágica, né? Como a gente falou, requer Não, tem que não. mudar estilo de vida também. Só que dá uma É. baita empurrão na pessoa, né? Ninguém tá Sim, perguntando nada aqui, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma live sem perguntas. Ninguém tem dúvidas nessa live. Eu até ontem, ontem que eu botei o. Terça-feira que a gente publicou o card, uma paciente minha me mandou uma mensagem agradecendo por ter indicado bariátrica. E ela disse assim: pode me usar como exemplo. Querida, ela tem tantas pessoas, porque ela foi uma pessoa que foi muito resistente, como a maioria, pelo menos é essa experiência que eu tenho. Geralmente, quando eu falo primeiro em bariátrica, a pessoa, não quero fazer bariátrica. Bariátrica é muito agressivo. sim. Mas é muito mais agressiva a obesidade, no caso, né? Então, sempre tudo é A baseado em doença é super risco-benefício. agressiva, né? Muito, muito. Isso Não é aí, isso é nada importante benigno. colocar. A gente tem dados, já tem dados bem estabelecidos mostrando que a cirurgia bariátrica aumenta a expectativa de vida. E o paciente que faz bariátrica vive mais tempo do que o paciente que não fez, sabe? E não demora muito para a gente ver essa diferença. Tem um trabalho canadense que comparou a população, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e os que não fizeram, pareados, né, por idade, peso, tudo. E em menos de 5 anos, 4,9 anos, a população que tinha feito cirurgia bariátrica estava morrendo menos. Ou seja, o benefício ele vem muito rápido, entendeu? Em 5 anos ele nem progrediu, o NASH dele já está morrendo menos de todas as outras causas. É uma coisa
é muito impactante. Tem vários Mas a gente, pacientes aí que estão botando tem uma melhores torcida coisas da minha organizada. vida. Tem uma É. torcida. Mas a gente tem dados, sabe, Raquel, para não parecer assim que a gente está só dizendo assim, né, que perde peso e tal. Os mecanismos que a cirurgia metabólica, que a cirurgia bariátrica desencadeia, eles agem direto no fígado, tá? Eles Uhum, melhoram, eles melhoram, alteram todo o metabolismo hepático de gordura e de glicose, e a gente consegue isolar. Tem trabalhos nossos, assim, isolando ratinhos, fazendo cirurgia, a gente consegue fazer a mesma cirurgia no rato, exatamente a mesma uhum. coisa. E a gente consegue estudar esses fatores. Então, tem todos os fatores que melhoram a resistência à insulina, tem sinalização de sais biliares, que aumenta, que é um dos mecanismos que, inclusive, tem medicamentos sendo testados Uhum. para tratar o NASH, porque ele melhora o metabolismo lipídico do O ácido fígado. biticólico, né? Vocês estavam com um Exato, trabalho aí do ácido biticólico também, né? Bom, mas enfim, é uma coisa, isso é sim, pesquisa ainda, mas entendo. É o eixo fígado-intestino, né? Então a gente sabe que tem exatamente. essa. Eu acho que faz uns 3 anos, eu não vou saber detalhes agora, que eu li um artigo de revisão do Journal Hepatology, que é da Associação Europeia de Estudos do Fígado, e eles, muito interessante, eles mandam uns, tipo, é como se fossem uns posters, sei lá, com todos os procedimentos bariátricos e todas as modificações metabólicas de cada procedimento. E muito é de estudo experimental, né? Então Sim. é muito interessante, é uma coisa muito, não é uma coisa assim tão só mecânica, né? Uma coisa que muda também a Não, 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 fisiopatogenia não. do negócio, todo o metabolismo ali, microbiota intestinal, né? Altera, até melhora a desbiose intestinal também, né? A cirurgia bariátrica, então tem toda essa questão aí muito interessante, muita coisa a ser pesquisada, né? É por isso que tem gente que fica, que vai para fora do país para ficar brincando de pesquisa, porque se apaixona, é um campo muito fértil, né? E mesmo a indústria farmacêutica está correndo há anos atrás de um remédio, e não consegue, né? Não Porque consegue. para mim, apesar de ter os remédios, esses análogos do GLP-1, que é um dos mecanismos de cirurgia bariátrica, os agonistas de receptores de sais biliares, também é outro, eles todos agem em alguns mecanismos que a cirurgia bariátrica desencadeia, mas eles não conseguem fazer, o que eles não conseguem fazer é, primeiro, agir em todos ao mesmo tempo, e segundo, não consegue fazer o paciente perder peso. E é essa a questão. A cirurgia, além de tudo, ela limpa o fígado, ela tira a gordura. Tirando a gordura, tu diminui toda aquela inflamação, a sobrecarga do metabolismo, e aí sim que vem a grande melhora. Então, mesmo para diabetes, por exemplo, que a cirurgia bariátrica, a gente sabe que o paciente sai do hospital sem tomar os remédios da diabetes, muitos deles, mas o grande efeito de consolidar a remissão da diabetes é com a perda de gordura. Tirando a gordura do fígado, tirando a gordura do pâncreas, tirando a gordura do corpo, aí é que aquilo se consolida. E os remédios não conseguem. Então, a indústria farmacêutica ainda não conseguiu chegar lá. Espero que um dia chegue. A cirurgia É. bariátrica não tem nem fôlego para dar conta de tudo isso, né? A gente tem que conseguir fazer alguma coisa que limpe o fígado antes dele inflamar e começar a desenvolver fibrose. É isso aí, então, é prevenção, como sempre na vida, né? Bom, eu acho que foi super legal o bate-papo, mas vamos ver o que o pessoal tá colocando. Até tem uma pessoa que está nos assistindo que botou tem 29 anos, tem meu gama GT alterado, médico nenhum descobre a causa. Bom, aí foge totalmente da nossa live, assim, mas o que eu sempre falo para os pacientes que chegam com gama GT alterado, a principal, claro, exceto o gama GT por uso de medicamentos, mas a principal causa de elevação de gama GT hoje é acúmulo de gordura corporal, tanto de causa alcoólica quanto de causa metabólica. Mas aí isso vai ter que ser avaliado de melhor, né? O que está acontecendo nesse fígado aí. Não Deixa eu é te nenhum perguntar uma coisa. tema assim. Deixa eu mudar aqui, deixa eu mudar o sentido da coisa que eu te fazer uma pergunta, então. Qual é que é o Ah, teu, qual é que é o teu limiar para biopsiar o fígado no paciente? olha, na verdade, o que que acontece? A gente pega, eu até vou comentar assim o fluxograma de avaliação do paciente com esteatose.
Então, eu tenho que definir se esse paciente está nesses 30% que tem esteatohepatite ou não, porque aí esse paciente que tem maior risco de Exato. tem risco de cirrose, carcinoma hepatocelular insuficiência hepática, né? Evoluir para transplante, enfim. Então, Só eu para sempre falo assim, ó, tem que explicar definir para as isso. pessoas assim, só para explicar por que eu fiz a pergunta, porque no momento que a gente consegue desse universo de pacientes com gordura no fígado, que aparece na ecografia, que é o mais comum, se a gente consegue filtrar esses pacientes que têm esteatohepatite, esses aí tu ainda pode ser mais incisivo. Não, com isso aqui, olha, é mais importante tu pensar em fazer a cirurgia, pensar em fazer, tu consegue ser mais acurada na indicação da cirurgia, entendeu? A gente não tem a biópsia líquida, a gente não tem Sim, a gente não tem sim. eu quero saber quanto que tu E a consegue. gente não vai biopsiar todo mundo, né? Óbvio, porque senão a Não gente vai vai biopsiar todo mundo. biopsiar 50% da população. Mas enfim. Exato. E aí a gente pega esses pacientes e a gente vai olhar. A primeira coisa que a gente olha é as enzimas hepáticas. Se elas estão alteradas, claro, sempre falo para os pacientes, como só 30% vão ter esteatohepatite, a gente não pode deixar de investigar outras causas de doenças hepáticas. Porque se está com a enzima hepática alterada, como esteatose é muito prevalente, nada impede que a pessoa tenha outra doença associada. Não, claro que tem que descartar outras doenças, mas digamos que foi tudo descartado e não tem, que seja esteatose. Com alteração de enzimas, já tem indicação da gente fazer estadiamento do fígado. Agora, aquele paciente que tem enzimas persistentemente normais, não exclui que ele não tem esteatohepatite ou não tem inflamação no fígado, né? Então, esses pacientes a gente tem que abrir mão dos nossos testes não invasivos, a gente usa, eu acho que até tu botou nesse artigo também, a gente pode calcular os scores, tem vários scores assim que a gente faz na calculadora, APRI, FIB4, FIB4, sei lá, o NEFLD score, que até coloco na tabelinha para os meus pacientes. E esses scores vão me dizer assim, qual que é a probabilidade daquele paciente que está na minha frente de ter uma fibrose hepática mais avançada, ou seja, está cicatrizando o fígado e poder evoluir para a cirrose. Esses scores, eles podem dar muito baixa probabilidade, podem dar probabilidade intermediária ou alta probabilidade. Aqueles pacientes que têm muito baixa probabilidade e têm enzimas hepáticas normais, é um paciente que a gente coloca já lá nos 70% que não tem inflamação hepática. Agora, esse paciente que tem ou scores indeterminados, que ficam em cima do muro, ou sugerindo alto risco de fibrose hepática, a gente passa para fazer elastografia hepática, que é aquele método, então, para o pessoal entender que a gente é um método não invasivo que substitui a biópsia entre aspas, né? Pelo menos na avaliação inicial, para a gente ver como é que está a elastografia. A elastografia a gente põe pontos de corte, tem os pontos de cortes da elastografia, dependendo do método, que abaixo daquele ponto de corte, que eu não vou falar aqui porque depende do método da elastografia que a gente vai fazer, né? Abaixo de tal corte, a chance de ter fibrose hepática significativa é muito baixa. Esse paciente a gente não precisa biopsiar. Aquele paciente que fica acima desse ponto de corte, a gente vai ter que biopsiar, né? Para ver se realmente, para colocar ele dentro de uma fibrose avançada ou não. Eu, particularmente, ainda dependendo de outras variáveis, eu sempre peço para o paciente dar uma esperadinha, 1 ano, assim, de tentar a mudança comportamental, se não é muito elevado, para depois biopsiar, se caso não melhore a elastografia. Mas é basicamente isso que eu faço da biópsia. Pelo menos uma biópsia a gente vai ter que fazer, né, para documentar. E depois a gente pode fazer o acompanhamento elastográfico com tranquilidade, mas uma biópsia junto com a elastografia ainda hoje é indicado, né? Então é basicamente esse o fluxograma, assim, de acompanhamento. Sim. Porque para nós, né, a cirurgia bariátrica, a imensa maioria dos pacientes, eles vêm por autoindicação. Eles decidem que eles não aguentam mais a sua doença, a sua obesidade e vêm se operar. Sabe? O número de pacientes que são indicados pelo endócrino, pelo gastro, pelo hepatologista, pelo cardio, é muito pequeno perto do tamanho da doença. Então, e a gente tem o efeito da obesidade em várias áreas da medicina, né? Então, a paciente tem infertilidade e é obesa grave, tem indicação de cirurgia, melhor a fertilidade. Sim, claro, excluídas outras causas. Ou seja, a cirurgia bariátrica deveria estar num fluxograma em todas as áreas. Tal doença é obesa grávida, considerar a cirurgia bariátrica. Teria que fazer parte desses fluxogramas. E por isso que eu te perguntei, porque na verdade o gastroenterologista, o hepatologista que recebe os pacientes ele teria que ter na cabeça dele um limiar assim para dizer, olha,
a partir daqui eu acho que tu tem que considerar. Porque se a gente não exercita essa indicação, ela se perde, né? Se perde, a gente esquece de indicar, foge do universo do armamentário terapêutico de cada médico. E da cirurgia bariátrica, nós cirurgiões, a gente não consegue agir, né? A gente não consegue agir quando o paciente já chegou para nós, ou então difundindo conhecimento, né? Essa discussão de casos, né, com diferentes especialidades, isso é muito importante para a obesidade, como você falou, pega várias esferas, né? Então, isso realmente, eu preciso te falar como na área da hepatologia isso também mudou bastante, né? Até se a gente for ver o último consenso dos hepatologistas, sociedades hepatológicas assim, internacionais, sobre esteatose, tratamento da doença hepática gordurosa associada ao metabolismo, enfim, não relacionado à ingestão de bebida alcoólica, coloca ali, ó, cirurgia bariátrica deve ser considerada, porém, não pode se incluir indicação de bariátrica apenas pela doença hepática. Ou seja, mas Sim. nunca vai ser só a doença hepática. Exato. O problema é que nunca... Tipo, muito por cima. Mas isso tem mudado. Eu acredito que isso já vai sair, isso já passou, assim. Então, na verdade, a gente tem cada vez falado mais em não postergar demais a cirurgia bariátrica. Porque daqui a pouco o paciente está tão grave, tem uma cardiopatia isquêmica tão grave que não pode fazer mais nada, né? Então, tipo, não consegue Exato. Então, Exato. esse nosso corpo, ele é muito... o limiar é muito... É tipo uma corda bamba, né? Você tem que estar... É muito fino, né? Na verdade, esse tratamento. Então, enfim... E aqui, olha, as pessoas estão falando das cirurgias efetivas aqui, bariátricas. Eu não vejo muitos comentários. E me diz uma coisa, reganho de peso pós-bariátrica, só quase já indo finalizando a live, assim. Como é que você vê isso na prática? Assim, o reganho acontece, tá? O reganho significativo, assim, dizer que o paciente voltou e reganhou tudo, é bem mais raro, tá? Ganhar peso ao longo do tempo é normal para todo mundo. Tá? Então, o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele não vai estabilizar naquele peso o resto da vida, ele vai seguir ganhando peso. Mas sim, por exemplo, tem algumas técnicas, tipo o sleeve, tem um pouco mais de reganho de peso do que o bypass. Tem algumas coisas, quando o paciente começa a reganhar peso, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo. Pode ter coisas técnicas da cirurgia e pode ser coisas comportamentais. A gente não sabe a gente sabe que a cirurgia ela vira uma chavezinha na regulação metabólica lá do paciente, mas a gente não sabe onde que essa chavezinha qual é no sistema nervoso central, tem regulações muito finas que acontecem. E às vezes parece que desliga aquilo. O conceito que a gente tem que entender é que o paciente, a obesidade grave, ela é uma doença crônica, entendeu? A gente não pode ser crítico com a cirurgia bariátrica, dizendo a cirurgia não consegue tratar 100% e melhorar para sempre. Isso a gente não pode exigir isso da gente. Uma cirurgia que, nas piores das piores séries ali, bota ali 30% dos pacientes vão reganhar peso, né? São coisas que não é, a maior parte das pessoas não reganha seu peso. Mas as que reganham, elas tiveram uma recidiva da sua doença, assim como um tumor, assim como um câncer. Tu trata o câncer do cara. Se depois de uns anos o câncer volta, a cirurgia não foi inefetiva. Ela tirou, deixou o cara um tempo sem doença, depois a gente volta com o resto das terapias que a gente pode oferecer para ele. Dá para reoperar, dá para fazer uma conversão para uma outra cirurgia, dá para tentar medicação, dá para abordar de outra maneira. Esse conceito de uma doença crônica recidivante é a maneira que a gente tem que encarar a obesidade hoje em dia. A obesidade grave, né, que a gente está falando. Sim. Senão, e os mais críticos, nós cirurgiões não somos super críticos. Se a gente olha um paciente e vê que ele reganhou peso, a gente fica bravo às vezes com o próprio paciente, sabe? E eu digo, eu não, mas eu não tenho tanto essa visão, eu digo nós porque nós como cirurgiões, Sim. A gente tem que entender que não é assim, sabe? A gente não fica bravo com o paciente que operou um câncer de estômago e o câncer recidivou 4 anos depois. Então não tem por que ficar bravo com a doença, a gente tem que entender o caráter dela. Então, por mais que tenha reganho de peso, quando a gente bota nesses níveis populacionais, que eu falei, os pacientes morrem menos. Eles morrem menos. Então, o efeito está lá.
entendeu? A gente ganhou anos de vida, mesmo sabendo que o paciente ganhou peso depois, sabe? Isso é É bem difícil. importante. Eu fiz essa pergunta porque essa é uma das justificativas de muitas pessoas que, quando indica bariátrica, assim, não, mas eu não vou fazer para todo mundo ganhar peso. Mas essa visão assim foi perfeita, assim, para dizer, tudo bem, ganha, mas isso acontece com recidiva de qualquer doença. Achei excelente assim, essa justificativa, porque eles, claro, imagina, eles ficaram, sei lá, 10 anos, digamos, às vezes melhorou muito a questão de saúde como um todo nesses 10 anos, e provavelmente depois de 10 anos, tô chutando, né? 10 anos, mas isso, depois de 10 anos, quando aumentou de peso, ela já é outra pessoa, e provavelmente Exato. muito mais saudável, muito melhor condicionada do que estava antes da bariátrica. Então, Não, isso é e assim, muito, e muito ninguém sabe, e importante. tu não sabe onde é que ia estar o peso dela se ela não tivesse feito a cirurgia. Quão mais obesa ela estaria também. Quão mais grave ela estaria antes. Se ela não tivesse feito a cirurgia, ela ia seguir progredindo daquele ponto. A doença dela ia estar bem mais grave, a diabetes ia estar mais grave, o rim já ia estar mais afetado. Então, e tudo isso aí tem que ser considerado, né? A balança não é um fator tão importante assim. Isso aí, perfeito. Bom, eu tô super satisfeita, não sei se mensagens, as pessoas estão colocando ali, estão falando algumas coisas sobre doenças hepáticas não relacionadas à esteatose. Eu não vou falar nada, que a gente está quase acabando a live, é 1 hora que a gente tem. E eu vou anotar, eu respondo na próxima live, na terça-feira, sobre essas perguntas que estão aí. Fibrose 4, Chaidá, a gente já comentou sobre isso na live, não sei se a pessoa queria falar sobre bariátrica nisso, mas mensagens para levar para casa, que a gente sabe, né, que é a prevenção. Então, hábitos de vida saudáveis, atividade física, associar sempre, né, atividade de resistência com atividade aeróbica. No paciente pós-bariátrica, a gente sempre bate nessa tecla, né? Tem que mudar realmente o estilo de vida. A pessoa não pode pensar que acha que vou fazer a bariátrica, eu vou resolver minha esteatose, estou falando na doença hepática, mas meus problemas, de uma forma mágica, e vou ficar tranquilo, passivo, não preciso fazer nada. Não é bem assim, né? Até porque requer essa mudança comportamental, como a gente comentou, requer um esforço muito, muito, muito grande do ser humano. Era muito mais fácil a gente ter uma pílula mágica, vai lá e resolve a situação, do que ter que mudar o comportamento. Mas essa é a luta de vida, né, da gente. E é isso aí. E que a cirurgia bariátrica, então, respondendo no contexto, sim, ela tem um papel importante hoje no tratamento da esteatose, e a gente tem que não demorar para indicar quando tem critérios para indicação, né? Porque a gente pode perder o tempo, perder o time para indicar de uma forma mais tranquila, o paciente ter maior benefício, né? Não sei o que tu quer finalizar assim a mais, tem mais algum recado para dar para o pessoal? Olha, eu adorei o enfoque. Fui muito feliz, eu adorei o enfoque da live, eu gostei muito de falar contigo, eu me lembro de ti quando tu era residente lá do Clínicas, então eu fiquei muito feliz de te encontrar. E eu acho que é isso, a mensagem é essa, assim, é tão frustrante fazer a biópsia do fígado do paciente e ver que ele já tem F4, né, que a gente perdeu tempo, que na dúvida, né, nós estamos falando de pacientes que já têm indicação por outras causas, a gente só bota mais isso na balança e toca a ficha que vale a pena, tá? Bem orientado, são pouquíssimos pacientes que vão dizer que tem uma experiência ruim com a cirurgia bariátrica. Né? Em geral, a mudança de vida é muito para melhor, apesar do investimento pessoal que a pessoa tem que fazer para mudar, a recompensa é muito grande. Tá? Então, essa mudança a gente vê na prática, assim, sabe? Vale muito a pena. Legal. Muito obrigada por doar essa 1 hora do teu tempo aí. Que isso. Nos presentear com a tua presença. Foi muito bom. E vamos fazer outras, né? Vamos ver o que eles vão pedindo. O pessoal pede aí também para mim algumas coisas, assim. Vamos ver. Eu estou à disposição. Eu sou meio encabulado, mas eu estou aí. Se precisar, eu estou aí. Tá. Então tá. Grande abraço. Muito obrigada, tá? Que a gente tenha um bom ano. Para ti também, todo mundo. Um abração. Tchau, tchau.